E vamos ver esse lindão que chegou agorinha. Vamos lá. Ai, que lindo! Uau, que caixa linda e grande! Amei! Olha, esse é um oráculo que fazia muito tempo que eu tava paquerando e pensando, será? Né? Aqueles oráculos que a gente não, eu não me apaixonei de pronto, mas eu quis entender vamos lá, esse mundo dos elementais, né? É de Brian Froud, texto da Jessica Macbeth. Todo mundo elogia muito o livro, isso me chamou muita atenção. A caixinha, olha só, ele é de quem? Vamos lá, Atria Books. Atria Books, diferente, né? Então vamos abrir, chegou perfeito, intacto. E eu já tenho percebido que alguns decks que não me chamavam atenção lá no início, depois de algum tempo, anos na verdade, eu começo a ter um olhar diferente. Interessante, né? Que lindo. Vamos... Aqui. A caixinha... Ó, papelão, né? Então, aí você vem aqui, ó, o livro e as cartas. Deixa eu ver aqui que é frágil, né? Se tem outra editora de edições antigas, eu já não conheço, mas vamos lá. O livro, olha só a grossura do livro. Vamos ver aqui quantas páginas ele tem. 204 páginas, né? E o que eu já li, já percebi, é que as informações do oráculo das cartas e da história, das reflexões, o livro traz de forma bastante, como é que eu posso dizer assim, bem profunda. O que eu gosto muito, sempre gostei. Ó, vamos pegar aqui. A imagem, ela vai vir preto e branco, na verdade, meio cinza, né? Ó, vai vir o que significa a carta. Olha, uma página inteira. Ó, aqui também, vamos ver aqui, essa aqui, ó. É, uma página inteira, frente e verso da carta. E assim vai até o final, ok. Eu vou ter que ler para falar com mais propriedade, porque eu sou a pessoa que lê, que gosta de entender o texto, a percepção que o autor, junto com a pessoa que escreveu o texto, trouxe, né? Então, isso aqui só depois, tá bom? É lindo, é capa dura, acho que deu pra ver, né? Que é capa dura. Bem lindo mesmo. Então, vamos lá. E vamos começar com esse único, diferente, né, oráculo. E esse é o verso. A qualidade dele é uma qualidade bem... Confesso que é bem fininha, gente. Bem mesmo. Mas, eu não vou devolver. Vou ficar com ele. Então, aqui são vários elementais, tudo misturado. É uma carta, faz parte de uma carta, né? E a gente vai depois falar sobre o significado, tá bom? Vamos... Aqui a primeira carta, ela começa com uma carta em branco, que fala do guia. Chama o guia. E o que acontece? No livro, eu fui lá no livro para saber o que significava. E aqui ele pede para você se concentrar, fazer uma meditação. Como é que você vê seu guia? Como é que você sente? Ele pede para você fazer um exercício, que é rabiscar primeiro, ficar alguns dias pensando nisso e desenvolvendo essa imagem que está na sua mente, para depois você colocar aqui. Porque isso faz uma... Vamos lá, o que você vê meio que cria mais uma conexão, né? Eu achei muito legal essa proposta dele. Aqui,
nós vamos ter algumas sequências de cartas que é como fossem energias. Vão parecer iguais, olha só. Eu tenho visto que algumas pessoas até reclamam, né? Mas o que significa cada carta e a mensagem de cada uma delas é extremamente diferente. Então, vamos nos conectar com a energia que ele conseguiu captar, desenhar, perceber e colocar no quadro, na carta, certo? Então, essa aqui é a unidade. Ela fala sobre união, experiência, né? Experiência espiritual. Outra coisa, gente, eu tive que fazer realmente um estudo de cada carta antes de voltar aqui para mostrar elas, porque elas têm muitas palavras misturadas, inglês, irlandês, escocês, latim, então é uma gama de informações, tudo muito misturado, muito rico. Eu amo isso e eu não poderia falar superficialmente, porque eu não sou essa pessoa, porque eu gosto mesmo, eu gosto desses desafios que esses oráculos e tarô nos traz com tanta informação diferente. Olha só, outra coisa que eu vi que as pessoas reclamaram é a palavra, vamos lá, como é que a gente chama de? A fonte da carta, né? Como eu pesquisei cada carta e o significado dela, porque teve algumas que eu não consegui ler mesmo, eu acho que era a única coisa que eles poderiam melhorar. Uma das únicas, né? Uma é a gramatura e a segunda é o nome, né? Então, aqui, a gente vai ver aqui que se parecem mesmo as imagens, né? Mas, como eu falei, né? As palavras, ela tem essa fonte que, às vezes, você não consegue ler de pronto. Aqui é êxtase. Carta que vai falar sobre alegria, encanto e motivação. A mensagem é muito bonita. E eu achei legal porque ele explica como isso aconteceu, né? Como é que foi captado esse desenho, esse elemental, tá? Aqui fala, ó, o guardião do gate, o guardião do portão, é uma passagem para uma nova vida, abertura. É interessantíssimo, né? É uma porteira. As mensagens, eu vou falando porque como eu fui fazer uma lista de todos os nomes de todas as cartas, eu acabei vendo o significado e eu me encantei mesmo. Aqui ele fala sobre a espada, como fosse a espada de fogo dele, né? Tem um elemental, que esse elemental tem uma espada, e fala sobre o princípio ativo da vontade, do desejo, da determinação, proteção, justiça, né? Essa carta ela vai falar sobre isso de uma maneira geral, tá bom? E é claro que parecem, mas significados diferentes, como eu já falei. E aqui, pela primeira palavra diferente, né? Cruat, enfim, é irlandês. É claro que tem outras línguas que tem essa palavra. E significa como fosse pilha, monte, mais ou menos isso, tá? E monte se refere tipo como fosse a grão, pilhas de grãos. Mas eu vejo mais como aço, que é a tradução do irlandês, tá? No texto, ele vai falar sobre o princípio receptivo, nutrindo, da fertilidade. Então, como fosse essa fortaleza, essa possibilidade de criar, né? E então, se mistura muito os significados, tá bom? Aqui, essa carta, ela... Olha, eu vou até ver aqui na minha listinha, porque eu não consigo de pronto. Aqui, ó, o cantor da conexão. Aqui vai começar algumas cartas que sempre vai ser assim, o cantor da intuição, da conexão, enfim. E o cantor da conexão, ele fala de uma conexão do balanço, da empatia, desse entrelaçamento, ok? Aqui na intuição, o cantor da intuição, ele vai falar da percepção, poderes oraculares, conhecimento, verdades, tá? O cantor da coragem. Aí aqui nessa carta, a mensagem vai falar sobre bravura, sublimação do medo. Falar nisso, gente, sublimar. Vocês sabem, a sublimação é aquele estado que sai do sólido para o gasoso. E é interessante quando a gente fala sublimar o medo, que vai falar a mensagem dela lá no livro, como a gente tem que transcender, né? Porque, gente, sair de um sólido para um gasoso imagina, é um medo profundo para uma libertação total. Então, eu faço essa conexão só para deixar claro, assim, o quanto é
libertador, né? Enfrentar isso. Vamos aqui, ó. O cantor da iniciação, tá? E aqui vai falar sobre a passagem por um processo, uma prova, um triunfo, algo desse tipo, ok? Aqui vai ser o cantor da cura, então vai falar sobre a cura do corpo, da mente, do espírito. Lá no livro, como eu mostrei, são 2 páginas bem intensas sobre cada carta. O cantor da transformação, né? Que vai falar sobre a transformação desculpa, gente, transformação não, transfiguração. Aqui vai falar sobre transformação, eu confundi. Sobre metamorfoses. Interessante, né? Aqui, ó, o cantor do cálice. Interessante, porque aqui vai falar sobre acreditar, alegrar, sobre, que mais? Paciência, criatividade, esperança. E tudo isso tem na mensagem do livro. Solos. Solos significa solução, ok? E ele vai falar do conhecimento, consciência, empoderamento, síntese, do teu poder de uma forma geral, que é fantástico. Aqui, ó, essa carta, ele vai falar sobre The Maiden, que é a donzela. Aqui eu não sei se vocês conseguem perceber que é um M, eu só consegui ler pelo livro, tá? Talvez eu escreva aqui embaixo com canetinha, porque eu sou essa pessoa. Mas enfim, The Maiden, mesmo porque eu acho que eu vou sempre ler com o livro, porque o livro, ele é muito rico, gente. E quando eu falo isso, é porque eu vou tirar uma carta no final, eu vou fazer a leitura para vocês perceberem, tá bom? Então, aqui, e nessa carta, ele vai falar sobre começos auspiciosos. O que é isso? Favoráveis, animados, né? Ele vai falar sobre crescimento, alegria, enfim, sobre esse início que a gente vê por essa coisa mais linda da mão, né? Essa fadinha, enfim. Aqui, ó, aqui fala do Journey's Man, que é como fosse o jornaleiro, fala da aventura, da independência, né, das habilidades, e ele traz esse elemental. Parece até o louco, né, gente? Olha aqui fala do brilho da mãe, a mãe brilhante, ó, The Bright Mothers. Então, a mãe brilhante. Parece uma carta sensual, mas não tem nada a ver com com a imagem, não, tá ok? Fala sobre a criatividade, sobre produtividade, intimidade, que uma mãe tem com seus filhos, com os seus. Então, assim, ele vem trazendo essa nudez no sentido da pessoa se entregar profundamente, sem máscara, sendo essa nutridora, esse brilho total que é não só a mãe carnal, como a mãe natureza, como tudo isso. Então, eu achei bem legal o que o livro traz sobre essa carta. Aqui, ó, Himself, que é ele mesmo, né? E ele vai falar sobre a lei natural, força vital, mágica, poder, xamânico. Então, aqui a gente vai falar sobre a senhora da colheita, né? E nessa carta, ela fala sobre conclusão, também sobre preocupação, perda, quitação, livramento, porque nem todas as plantações, que tipo de plantação você teve, que tipo de colheita, foi algo que foi algo bom, algo ruim. Então ele ele fala de uma maneira geral da parte boa e ruim. Então é uma carta com reflexão bem profunda, tá? Realmente é um oráculo, gente, que vai exigir sim a leitura do livro. Por mais, talvez, eu não sei quem de vocês aqui acompanha, que tenha um conhecimento profundo nessa área, eu não tenho. Como eu não tenho, sim, o estudo do Barry Fraud é muito bom e compensa muito você fazer a leitura do guia, que realmente é um estudo muito, como é que eu posso dizer assim, consistente, tá bom? Ok, The Sage. Bem, aqui fala do sábio, do prudente, né? Discreto, enfim, do instruído. Aí vai falar de sabedoria, conhecimento, né? Do retiro, do oculto, dessa sabedoria além. Bonito, né? The Dark Lady. Aqui,
carta, ela vai falar das senhoras, como é que eu posso dizer, sombria. Ele faz eu me conectei com essa história como se fosse assim, uma sacerdotisa, a história lá, porque ela vai falar sobre o conhecimento do oculto, dos rituais, dos mistérios, e me lembrou muito a sacerdotisa do tarô, tá? Eu não falei antes, mas os números, eles vêm bem aqui no cantinho, tá bom? Então, você consegue achar também pelo número lá no livro. Aqui, olha só, eu não sei vocês, mas é uma fonte bem desenhada, né? Então, assim, se não fosse meio que pelo livro, mas aqui, ó, a fada que foi beijada pelos duendes, né? E ela vai falar sobre amor dado, amor recebido, né? Sobre esse receber. Achei muito bonito. Ó, aqui, The Master Make, o mestre criador. Vai falar da habilidade, do artesanato, do mago, da moral forte, do inventor. Então, essa carta vai abordar esse tema. Aqui, The Green Woman, né? Aqui a mulher verde, né? Aqui ele vai falar sobre a mágica natural, a espera da gratidão. Que mais? Vai falar também sobre de uma forma geral, da magia natural. Essa carta fala sobre isso. Eu achei fantástico. The Peepers. Aqui é o flautista. Vai falar sobre música, harmonia, sedução, sobre essa onda, sobre essa propagação de tudo. Lindo. Por isso que eu tô falando. Eu acho que eu me conectei tanto com as mensagens que eu fui lendo para poder fazer essa resenha aqui com vocês, que agora eu consigo achar o deck atrativo. O que antes eu não tinha isso, tá bom? Aqui, ó. Essa carta aqui é a carta 25 e fala da fada madrinha. Fala sobre os presentes, talentos, graça, lições úteis. Aqui é aquele gnomo. É bem isso o nome da carta, né? Porque ele vai falar daquele gnomo malandro, daquele impostor, do caos, né? Das coisas quebrando, sumindo, dos hábitos e padrões negativos. E de uma maneira geral, ele faz essa correlação com as coisas da nossa vida. Então, e existe esse gnomo, né? Assim como existem pessoas assim na nossa vida. Então, vamos lá. Aqui, Nelis, a alquimista. Ele vai falar sobre transformação interior e uma mudança incrível. Linda essa carta, acho muito linda. Aqui vai falar Penélope, né? Tecelã de sonhos, vai falar de inspiração, dos mágicos, dos nossos sonhos mágicos, de uma visão. Aqui, Taon, olha essa escrita, né? Taon the Poet, né? Então é como se fosse o poeta Taon. E Taon, eu achei duas... Ele vai falar quem é o Taon lá no livro, mas eu, curiosa, fui atrás de saber o que era. Em hebraico, ele é o Tomé, né? Em sueco, é como fosse gêmeo. E a mensagem, ele vai falar sobre a visão clara, poesia, as boas risadas, assim, da responsabilidade de uma forma geral. Então, eu fui atrás só para poder contextualizar aqui para vocês. Mas é uma história, ele fala bem quem é cada um desses elementais. Achei fantástico. Aqui a carta é 30, são 64 cartas, tá, gente? Delaume é a lâmina, né? Fala sobre a doação, recebimento incondicional, né? Deixa aqui, linda. Aqui, 31, fala sobre... É uma tradução diferente, porque ele fala de undressing of a salad. É como fosse descobrindo a salada, como é que eu posso falar assim? Descobrindo, despindo, desnudando uma salada. Então, eu achei diferente esse termo, confesso. E ele vai falar sobre o quê?
Ele vai falar sobre balanço, sobre evitar extremos, sobre alcançar o impossível e o impossível. É como se você estivesse desvendando uma salada de vários acontecimentos na sua vida para poder alcançar algo bom. Então, muito sucintamente ele fala isso. As mensagens são mais profundas, por favor, né? Porque eu estou resumindo em 2, 3 palavrinhas, 2 páginas de significado, tá bom? Aqui, ó, íris, do arco-íris, fala da esperança, da promessa para o futuro. Aqui, ó, as fadas do futuro. Ele vai falar sobre a nossa presença de estar aqui agora, sobre seguir em frente. Ele fala muito sobre isso. Aqui ele vai falar, ó, Silvânios. Silvânios significa floresta. E ele fala da verdade, ele fala sobre mandar embora o engano, cortar o que é ruim, ter clareza. Fauno, ele vai falar sobre entender na natureza, sabedoria natural, algo bem conectado mesmo. Vamos lá. Essa é a carta 50. Meu Deus, será que eu... Ah, não, olha só, até eu vi errado. É 36. E é a dançarina espiritual. Ela vai falar aqui nessa mensagem sobre autoexpressão, liberdade, exploração. 37. Tobaira. Tobaira também é uma palavra galesa, se não me engano. E ela significa líder. Aqui é líder das águas, tá? É Tobaira of the Waters. Então, líder das águas, ou rainha das águas, enfim. Vai falar da emoção, serenidade, meditação, aceitar a mudança graciosamente. Ele fala sobre isso. Eu ouvi muito a rainha de copas, de uma maneira geral, tá? Não estou fazendo conexões, na leitura a gente vai vendo alguns pontos em comuns. Eu tento fazer essas correlações. Carta 38, Laíste, a filha da lua, né? Laíste significa dentro. É claro que aqui é o nome do elemental, mas eu fui atrás também do que significa Laíste, né? Fala sobre uma luz lançada nas sombras, sobre o guia espiritual, sobre uma iluminação. E é tanto que você vê uma claridade no meio do escuro, né? Numa imagem escura. E ela é bem clara, bem luminosa. Muito bonita essa carta. Aqui a carta 39 vai falar sobre losguna, que é sapo, tá? E essa palavra losguna é gaélico, escocês, tá, gente? E fala de um tesouro afundado, de uma descoberta em si mesmo, de uma aventura, tá? Honestidade. Ai, gente, por quê? Parece tão assim, me desmilinguidinho, né? Fala da sinceridade, integridade, compaixão, da diplomacia, da honestidade. Eu acho que é interessante você poder ter essa conexão e poder ter essa vivência que ele teve, né? Que ele tem uma vivência muito grande com os elementais. Vamos lá. Acho isso muito incrível. Vamos lá, quem é esse aqui? É o 41 e vamos lá, aqui ele fala assim, ó, eu serei o recuperador, o buscador, né? Aqui fala assim, ó, will be retriever. E retriever é isso, né, gente? Recuperador, buscador, enfim. Ele fala sobre uma esperança, uma lealdade, sobre fazer e não reclamar, sobre ser uma pessoa cuidadosa. E ele vai falar, essa carta tá bem apagadinho, né? 42, vai falar aqui, ó, Mike de Miomenser. É como fosse assim, suave adivinho. É como a tradução. E aí vai falar sobre pequenas pistas, detalhes, mensagens em todos os lugares, da paciência de você observar cuidadosamente pequenos detalhes. E eu achei isso tão legal, porque às vezes passa desapercebido da gente essas informações, esses avisos, ou não é? Aqui fala geo, tipo de gel, tá?
Então aqui é como se fosse assim um processo lento, né? Uma localização lenta, demorada. Porque aqui na mensagem ele vai falar sobre ciclos do tempo, lentidão, esperar, paciência. Então ele escreveu aqui gel, the slow. Eu achei interessante. Aqui fala de Lis, Lis da sombra. Ela é dinamarquesa, essa palavra, e ela significa luz. E é luz das sombras. E aí ela fala sobre exatamente isso, cura das sombras, dos vícios, das escravidões, seu resgate da autoestima. Então, se você for tentar fazer uma tradução só do inglês, meio que você não consegue. Você precisa ver, porque ele usou várias línguas em várias cartas, né? Carta 45 fala de Taitin de Sylph, que é a apreciação do Sylphid. Gente, eu confesso que quando eu li Sylphid, eu falei, meu Deus, o que é Sylphid? Confesso pra vocês que eu não sabia. E aí eu fui atrás. É um gênio, olha só, é um gênio feminino do ar, da mitologia céltica e germânica da Idade Média. Se vocês sabiam, podem dizer aí se já sabia. Eu soube agora, eu não vou mentir. E aqui a carta, ela vai dizer sobre o quê? Sobre o intelecto, sobre a rapidez, a síntese mental, o discernimento. Então, eu achei bem legal ter esse conhecimento. Aqui, os amigos, fala de amizade, suporte, ajuda, né? Aqui ele vai falar sobre os homens de carvalho, vai falar da força, da sabedoria ancestral, de profundidade, da fortaleza. Olha que lindo. A gente começa a ver a beleza dessa mistura, né, dos elementais da natureza, dos galhos, das árvores, né? Interessante. Aqui fala do coletivo de doentes, um coletivo de doentes, que legal, né? Fala da disposição, da participação alegre, da virtude, dessa conexão em grupo, ok? Aqui já estamos na carta 49 e aqui fala Mike Amuko. Ai, minha gente, até para falar eu nem sei se eu tô falando certo, porque também são palavras diferentes. Mas vamos lá, é como se fosse bênção mistas, tá? Uma bênção de grande quantidade, porque ele vai falar lá na mensagem sobre bênçãos diárias. Porque essa palavra Mike, aqui ó, Mike, ela vem do tcheco, tá? E Mukos, enfim, ele vem da gaélico, né, escocês. Então ele fala sobre grande quantidade e aqui fala de bênçãos mistas. Então é como se fosse bênçãos em grande quantidade. E a mensagem fala sobre isso. Então é interessante ele usar essa junção, né, de vários idiomas para montar um tão rico oráculo. Hoje eu posso dizer que é impressionante o conhecimento de todas as mensagens que esse oráculo traz. Aqui vamos falar do Arval Parror. Arval ele significa comunicador de luz. E essa palavra Arval, ela vem do francês, tá bom? Que também pode ser campo cultivado, mas enfim. Mas a mensagem, de uma forma geral, ele vai falar sobre comunicação. É tanto que ele aponta para o chakra laríngeo, né? Muito lindo, lindo. Olha aqui, o verso da carta já vai ser o cartão 51, né? Que aqui fala, ó, The Topsy Turvets. É difícil de ler, né? Eu sei porque eu fiz a listinha de todos os nomes, mas é como assim, virado de pernas para o ar, é uma bagunça. Então, olha, ele elegeu como verso do oráculo essa bagunçona aí. E ele vai falar por quê? Porque essa carta ele vai trazer a mensagem do quê? Da mudança do ponto de vista, de uma aparência nova que você deve ter apesar
das situações tristes que estejam acontecendo, de novas formas de ver. E o que eu lembrei com esse oráculo, gente? A nossa carta do pendurado. Eu amei. Hoje, é interessante que gostei mesmo, acho que mais quando eu li as mensagens, o que significava, eu vi, como é que eu posso dizer? Eu vi uma consistente informação a respeito de cada imagem. Talvez tenha sido isso. Eu sou muito atraída por essas informações. E vamos aqui, carta 52, The Har. Gente, Ra também é uma palavra vietnamita, tu acredita? E o que fala aqui? É como fosse assim, não são perversos, apenas enérgicos. Como é que eu posso dizer assim? É um elemental que ele fala no livro que eles não são ruins, eles não são maus, né? Eles têm apenas muita energia. E é engraçado que essa história aqui no livro, ele vai falar que esse Dehar, ele apareceu para o filho dele. Olha que interessante, ele vai falar uma historinha lá, como é que foi que aconteceu, e o que ele fez e como é que ele descobriu o que ele era, né? Esse elemental era. Então, assim, por isso que eu falo que realmente lendo o livro é encantador. Vamos lá. E ele vai falar sobre energia, sobre potencial puro, tá? Ok. Aqui é a morte, ele vai falar sobre finais oportunos, sobre libertação, liberação, sobre a natureza, a natural mudança em nossas vidas, as finalizações. Bem a carta da morte mesmo, né? Aqui ele vai falar sobre, olha só, aqui tá escrito aqui, Eponas, Wild Daughter, né? O filho selvagem de Epona. E aqui vai falar sobre sombras internas, pesadelos, depressão, loucura, essa parte. Mas também vai falar sobre como fazer crescer nessas situações, né? E eu não sei se vocês observaram, mas essa carta parece muito com uma outra que já apareceu lá no início, só que em posição diferente, né? Que são elementais, igual seres humanos, nós temos seres humanos parecidos, né? Só que um para um lado e outro para o outro, ok. Essa pra mim, confesso pra vocês, que é a carta que eu não gostei, assim, esteticamente, tá? Gosto é gosto, tá tudo bem, né? Eu sei que tudo depende de um ponto de vista mais apurado, mas eu não gostei, gente. Mas vamos lá. 55. É a carta O Encolhedor de Almas. Ele vai falar sobre a crueldade, a malícia, a fofoca, a maldição, destruição. Talvez, por toda essa maldade, eu já tenha achado feia mesmo a carta. Então, vamos dizer assim, que eu não gostei. Aqui, a carta 56 vai falar de perdição sombria. Tá vendo? Então, ele vai falar sobre a derrota, autodestruição e também de cuidar. Como é que você cuida de si mesmo, né? Como é que você sai disso para cuidar de si mesmo? Ele faz uma bonita reflexão, gente. É muito legal, né? Aqui ele já aparenta triste, mas ele dá um caminho. Tá. Aqui, na 57, ele fala velocidade da natureza, né? E lembrando que, lógico que vocês não vão ler Luata aqui, porque Luata, gente, também é gaélico, é escocês, né? E fala de velocidade, né? De pressa, impulsividade. Então, a carta vai falar sobre isso, espontaneidade, né? Sobre rapidez. Então, ele mistura bem mesmo os idiomas, que eu achei fantástico. Eu passei uns dias, tá, gente, pra fazer tudo isso. Eu passo aqui no vídeo, mas, meu Deus do céu, é demoradinho. Mas vamos lá. 58. Aqui tá escrito assim. Faf de fuder, né? É tipo assim, o pé. É como fosse conferir os passos. Então, aqui ele vai falar sobre sobre um crescimento, centralização, sobre uma firmeza, fortaleza, sobre sobre fixações de situações, enfim. É por isso que ele fala do pé. E aqui, que é uma carta também diferente, tem aqui de Bodácios Bodak, né?
vem do gaélico escocês. Ele vai falar aqui sobre intromissão, adulteração, sabotagem, sobre como corrigir isso de forma útil, como você seguir resolvendo as situações apesar de tudo isso. Então, é uma carta... me lembrou muito, sabe o que essa carta? 7 de espadas. Só me lembrou, tá? Não tô dizendo que é, por favor. E quem não concordar, tá tudo bem. Aqui, ele falou sobre Depok. Olha só. E, gente, Depok. POC é uma palavra filipense, da Filipinas, que significa, tipo, como fosse lugar. Então, aqui é como ele fala assim, modificador de forma, de lugar, né? E a mensagem fala exatamente isso. Ele fala sobre modificar formas, um paradoxo, resoluções, bom e ruim, bom no ruim, ruim no bom. Ele fala dessa ligação bem, vamos lá, conflitante, e vendo as duas partes para poder tomar um caminho mais assertivo, vamos dizer assim. Então, é uma mensagem também bem profunda. A impressão que dá é que ele juntou muitos conhecimentos para fazer o oráculo, não só da parte espiritual, xamânica, vamos dizer assim, a parte de elementais. Ele misturou muito conhecimento mesmo, gente. 61 vai falar aqui, ó, Jerobiá, que é um ser, ele fala que é um senhor que prospera com medos. Então aqui ele vai primeiro abordar os medos imaginários, os perigos irreais e os cuidados que a gente tem que ter de forma real apesar desses medos imaginários, ok? Aqui é a carta 62. Ele é de Glanconer. Ele fala sobre a gente ser seduzidos com as nossas ilusões. Pronto. E na mensagem ele vai falar sobre ilusão, desilusão, luxúria, projeção. Também vai fazer como é que você tem uma visão clara a respeito disso, para sair dessa ilusão, tá? Aqui, a 63, é o Indi. E ele fala, a mensagem vem falando sobre indecisão, sobre compromissos também, que às vezes sobre os desejos, quais caminhos você toma, o que você deve deixar ir, o que você deve deixar morrer, o que você deve, quais tipos de pensamentos e desejos deve deixar crescer, bem isso. Então ele fala de forma bem ampla. Aqui na carta 60, ai gente, eu falei 64, mas são 65 cartas, tá? Aqui, essa carta aqui é a carta, ai meu Deus, deixa eu ver aqui, Groucha. Vamos lá, ele fala que é a fada do nada, que gosta de nos surpreender. E fala de choque repentino, eventos inesperados, daqueles vamos lá, aqueles momentos que nos despertam de forma que a gente nunca imaginou. Então ele fala disso e é bem legal. E essa última carta, gente, aqui de T. Leon. Gente, T em inglês é taxa, né? Honorários, cota. Bem assim, né? A gente chama aqui o imposto de renda é o leão e é bem isso, né? E o texto, ele fala sobre acertando contas, conclusões atrasadas, arrumando arestas, colocando pontos, fazendo esse tipo de... como a gente faz no imposto de renda, gente? Tipo, fazendo todo esse controle. Então, de uma maneira geral, o texto fala sobre isso. Eu acho que eu falei demais, né? Mas, gente, não tinha como eu fazer um unbox apenas falando nomes. Eu precisava trazer para vocês mais ou menos o que cada carta dessa, tão diferente, pelo menos para mim, significava. Vamos fazer uma tiragem, como eu havia prometido. Olha, até desliza bem. Ó, ele é bem... Eu não tô com a toalha aqui, mas desliza legal, tá bom? Então, vamos lá. Uau! Vamos aqui. O cantor da intuição. A canção do cantor da intuição carrega todas as informações. Existem algumas pessoas que acreditam que essas informações inteiras
Elas são chamadas de registros acásticos e é como se fosse um grande arquivo, um armário, uma biblioteca que a gente precisa ir lá para encontrar informação. A gente não precisa ir a lugar nenhum. A canção, ela é cantada dentro do nosso sangue, do nosso corpo, assim como é dentro e resto do universo. Se no atual estágio da evolução da humanidade ouvíssemos conscientemente a música em toda a sua plenitude, ficaríamos impressionados como as nossas mentes seriam inundadas por essas energias e informações. O universo é gentil e nos levou a lugar em nosso desenvolvimento onde podemos ouvir conscientemente apenas partes dessa melodia. Geralmente devemos desenvolver essa habilidade de ouvi-lo ativamente, mas ocasionalmente algumas notas estão tão intimamente ligadas ao nosso próprio ser que nós não nos tornamos conscientes delas. Essas experiências involuntárias são o que chamamos de palpites ou intuições, percepções sensoriais. Podemos melhorar nossa recepção da música aprendendo a ser muito mais cuidadoso na escuta e saber ouvir de uma maneira especial. Os capítulos posteriores da parte 3 fornecem técnicas para usar esta e outros oráculos como amplificadores para a música. O que ganhamos por praticar a quietude através da meditação é a escuta e a aprendizagem. Basta perguntar e depois ouvir. É a capacidade de compreender e interpretar metassímbolos, o simbolismo além dos símbolos materiais dos oráculos e presságios próprios. Estrelas, presságios, movimentos de estrelas, animais, tudo isso faz parte de uma peça, de uma música, portanto faz parte de nós como são deles. Compreendê-los verdadeiramente é apenas uma questão de aprender a ficar quieto, perguntar e ouvir. Algum dia, à medida que evoluímos e crescemos, seremos capazes de ouvir mais e mais desta música e basear nossas ações e escolhas em um maior conhecimento. Paciência e prática são as chaves para todos os sentidos sutis e claros. Clareaudiência, audição clara, clarividência, visão clara, clarissenciência, conhecimento claro, telepatia, ouvir um ao outro sem palavras, pregonição, conhecer antes, vislumbres de um futuro provável. Numa leitura inicial, a presença do cantor da intuição indica e afirma que a informação está disponível para nós se apenas ouvirmos o nosso próprio interior. Talvez já tenhamos ouvido isso e ainda duvidemos dos nossos sentidos sutis. O cantor da intuição diz que este é o momento de realmente ouvir a nossa intuição. O que são os nossos sentimentos e palpites ou intuição sobre esta situação? É desejável que devemos buscar solidão, meditar, praticar quietude e paciência. Este é um momento para foco interior, um momento para abrir a porta interior para a sua intuição. Há muito que se perceber nesta parte de se conectar, porque as respostas importantes podem ser encontradas dentro de nós mesmos. A presença deste cantor da intuição em uma carta irradia uma iluminação especial. Outra pergunta a se fazer é como podemos aprender a ficar mais quieto conosco mesmo, mais pacífico? Como posso ouvir melhor? Como posso perceber melhor? Nem todos os significados devem ser claros de uma só vez. Algumas ideias levam tempo, algumas palavras estão projetadas para nos levar em jornadas interiores, com a verdade escondida bem lá no fundo delas. Eu espero que vocês de verdade tenham gostado. Obrigada por vocês estarem me acompanhando. Se você gostou, dá um like e até a próxima.